Marcos capítulo 1, versículos 16 ao 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou ler o 16, os irmãos lerão o 17 e assim por diante, até o 20, 16 ao 20, de maneira responsiva. O título é A Vocação dos Discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E logo chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Feche seus olhos. Amado e soberano, poderoso e eterno, neste momento nós pedimos que o Senhor fale ao coração da tua igreja. Meu Deus, que a tua igreja saia daqui alimentada. Meu Deus, que a tua palavra toque não somente os ouvidos, os tímpanos, mas toque o coração do teu povo. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe a todos. Eu quero falar sobre um desafio grandioso, um chamado desafiador. É o tema da mensagem. Um chamado desafiador, um desafio grandioso. Meus irmãos, nós conhecemos muito bem Nelson Mandela, que foi o presidente da África do Sul em 1994 até 1999, e ele faleceu no dia 5 de dezembro de 2013, recentemente. E meus irmãos, você já deve ter ouvido falar sobre o apartheid. O que era o apartheid? O apartheid significa vidas separadas. Foi um regime político que durou de 1948 a 1990 na África do Sul e foi caracterizado pela segregação racial. Havia uma separação de raças. As pessoas negras, elas viviam separadas das pessoas brancas. As pessoas negras, que eram a maioria do país, elas eram privadas de direitos como educação, saúde, uma boa moradia. O governo dominava e havia separação. E essas pessoas eram oprimidas nesta nação. Essas pessoas, elas eram divididas em grupos raciais e separadas em áreas residenciais distintas. As pessoas brancas eram privilegiadas e as pessoas negras, elas eram desprivilegiadas. Elas eram pessoas que infelizmente sofriam retaliações do governo. Os negros, eles eram os mais prejudicados, privados da sua cidadania. Eles não tinham direitos como os brancos. E esse regime, ele veio ao fim em 1990 e houve um grande movimento que elegeu Nelson Mandela como presidente e derrubou então o apartheid, essa separação. E a Bíblia, irmãos, nos mostra também que havia um apartheid, que era a separação do homem para com Deus. Efésios, no capítulo 2, fala da separação do homem de Deus, a partir do versículo 1 ao versículo 10. E do versículo 11 ao versículo 20 fala da separação que havia entre os judeus e os gentios. Havia uma barreira, havia um muro que separava. Os judeus, eles olhavam os gentios e desprezavam os gentios. O judeu, quando ele olhava para um gentio, ele olhava com desdém. Para você ter uma ideia, os judeus, eles diziam que os gentios haviam sido
criados por Deus para servirem de combustível para o inferno. Eles também diziam que um gentio, ele era alguém que era um símbolo de alguma coisa ruim que existia na face da terra. Era realizado um enterro simbólico de um rapaz judeu quando ele se casava com uma moça gentia. Havia uma separação, havia um apartheid entre judeus e gentios. Não era lícito a um judeu ajudar uma mulher gentia que estava prestes a dar à luz, porque se ele ajudasse, ele estaria contribuindo para que outro miserável gentio viesse ao mundo. Tamanha era a separação entre judeus e gentios. Mas Jesus Cristo veio para eliminar essa barreira. Jesus Cristo veio para acabar com essa barreira, com essa separação. Ele veio, morreu na cruz do Calvário para que não houvesse mais separações. Jesus Cristo, ele veio, irmãos, para derrubar muros e construir pontes. E hoje há uma ponte que liga o homem a Deus. Hoje há uma ponte que me liga a você. Hoje há uma ponte que liga as pessoas, e essa ponte chama-se Jesus Cristo, o intermediador entre Deus e os homens. Aleluia. Não há mais apartheid, não há mais separação. Hoje estamos ligados pela ponte que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Ele veio para acabar com essa separação. E meus irmãos, o texto que nós lemos nos fala de um chamado para que mais pessoas sejam aproximadas de Deus, não fiquem separadas de Deus. Deus, ele levantou pessoas, Deus chamou pessoas para levar a sua palavra, para anunciar o seu evangelho. Nós fomos chamados para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele disse assim: ora, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele deu uma ordem. Eu quero falar aqui de 3 verdades que nos chamam a atenção sobre o chamado de Jesus. A primeira verdade é que Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. Quem é cooperador aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Temos muitos cooperadores. Sabe o que significa a palavra cooperador? Aquele que ajuda sem querer ser o primeiro. Essa é a definição de cooperador, tirando o original dessa palavra. Cooperador, aquele que ajuda, aquele que está ali cooperando, está lado a lado, sem querer ser o primeiro. E Deus, ele então nos chama para ser cooperadores. Em 3 ocasiões Jesus chamou os seus discípulos. Primeiro, para a salvação. Segundo, para o discipulado. Terceiro, para o apostolado. E nessa chamada de Deus, Deus enfrenta alguns problemas. Sabe por quê, meu irmão? Deus, ele não deu o privilégio de pregar o evangelho para os anjos. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus não deu esse privilégio para os anjos. Está lá em 1 Pedro. Ele deu esse privilégio para mim e para você. E Deus enfrenta um problema muito grande. Sabe qual é o problema de Deus? O problema de Deus é o pregador. O problema de Deus é o pregador. As pessoas estão aí para ouvir a palavra. O problema de Deus não é Cornélio, mas é Pedro. Deus queria que Cornélio fosse batizado com o Espírito Santo, que ele conhecesse as Escrituras, mas tinha que levar um pregador. E Deus dá uma visão para Pedro, e Pedro, ele faz uma discriminação da visão, e Deus fala com ele: olha, eu purifiquei, isso aqui não é imundo. O problema de Deus, irmãos, não foi Nínive, a cidade de Nínive. O problema de Deus foi Jonas, o pregador. O problema de Deus foi fazer com que o pregador aceitasse levar o evangelho, levar as boas novas, levar as notícias de salvação. Então, Deus, ele chama cooperadores. Eu quero perguntar se alguém está disposto a cooperar todos os dias da sua vida na obra de Deus. Diga amém. Aleluia. A segunda verdade, irmãos, é que Jesus chama para a sua obra pessoas ocupadas. Deus chama pessoas ocupadas para a sua obra. Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Meus irmãos, pessoas escolhidas por Deus para uma missão, normalmente são pessoas
que estão trabalhando. O trabalho de Deus exige energia e disposição. Porque há muitas pessoas ociosas e desocupadas que elas não vão atender nem o chamado de Deus. Elas estão ociosas, estão tão desocupadas que não estão interessadas em atender o chamado de Deus. Se ele não está atendendo nem o trabalho para poder receber um dinheiro, será que ele vai atender o chamado de Deus, que ele não vai receber nenhum dinheiro? Deus chama pessoas ocupadas, essa é uma grande verdade. A Bíblia diz que quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quer um exemplo de pessoas que estavam ocupadas e Deus chamou? Moisés. Moisés, quando ele estava pastoreando as ovelhas no Sinai, Deus chamou ele. Outro exemplo, Gideão. Deus chamou ele, ele estava malhando o trigo no lagar. Outro exemplo, Amós. Quando ele estava nos prados de Tecoa, cuidando do gado, Deus chamou ele. Temos um outro exemplo, Davi. A Bíblia diz que Deus tirou Davi de detrás das ovelhas para o colocar no palácio. E outro exemplo no texto que nós lemos, Jesus, quando chamou os discípulos, o que ele estava fazendo, irmãos? De barriga para cima, roncando igual hein? O que ele estava fazendo? Pescando, trabalhando. Quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam pescando, trabalhando. Essa é uma grande verdade. É uma grande verdade. Meu irmão, se você está à toa, se você não está fazendo nada, eu quero dizer para você, meu irmão, trate de fazer alguma coisa, porque Deus chama pessoas ocupadas na obra dele. Deus não chama desocupado, Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama pessoas que têm energia, pessoas que têm disposição. Deus não chama preguiçoso. Trabalhe, meu irmão, porque Deus quer te usar. Deus quer usar você na obra dele, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A terceira verdade é que Jesus chama para o seu trabalho pessoas humildes. Pessoas humildes. Jesus ele não foi buscar discípulos entre os estudantes, os grandes estudantes de teologia das escolas rabínicas. E também não foi dentre a elite sacerdotal. Não que Deus não chame pessoas preparadas. Deus chama sim. E eu sou a favor que se estude, eu sou a favor que se prepare. Servo de Deus, trabalhador da obra de Deus, tem que conhecer de Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus, para não passar vergonha quando chegar um testemunho de Jeová na porta da sua casa. Você tem que ter argumento, você tem que conhecer, senão ele te convence, senão ele te coloca no bolso. Será que você sabe debater, defender a sua fé quando vier um testemunho de Jeová na sua porta? Será que você sabe defender? Será que você sabe falar para ele, olha, na Bíblia está escrito? Será que você sabe pelo menos um versículo que mostra que Jesus é Deus? Será que você sabe pelo menos um versículo que mostra que o Espírito Santo é Deus? Será que você está preparado aí agora, se chegar, se você for abordado por um mórmon, por um testemunho de Jeová, você está preparado para poder defender a sua fé? Será que você está preparado? Irmãos, nós temos que aprender a palavra de Deus. Mas Jesus, ele chamou pessoas simples. Ele chamou pessoas que não tinham conhecimentos. Chamou pessoas da classe operária. Sabe por que Deus fez isso? Sabe por que Jesus fez isso? É porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa o analfabeto, Deus usa o iletrado, Deus usa o ignorante para mostrar que Ele é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. William Barclay, um grande teólogo, diz que ninguém como Jesus creu no homem comum. Existe uma frase muito conhecida de Abraham Lincoln: Deus deve amar as pessoas comuns, pois Ele fez muitas delas. Jesus chamou homens iletrados que revolucionou o mundo. Foram pescadores que revolucionaram o mundo. Não foram rabinos, não foram homens de grande conhecimento, sacerdotes, estudados.
foram homens simples, homens pescadores, que revolucionaram o mundo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus ele usa você na sua simplicidade, na sua pequeninez, na sua limitação. Deus ele usa você para você fazer coisas grandes para a glória do nome dele. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não precisa de estrelas, Deus precisa de homens preparados por Ele e capacitados pelo Espírito Santo para fazer a obra dele. Deus precisa de pessoas comprometidas com Ele. John Wesley disse assim: olha, dê-me 100 homens que não temam nada senão a Deus, e com eles abalarei o mundo. Me faz lembrar também de Napoleão Bonaparte, quando ele estava indo para a guerra, e ele teve que passar por uma propriedade e o portão estava fechado. E o menino chegou lá, o menino ele chamou: abre o portão para mim. Quem está aqui é Napoleão Bonaparte. Ele mais vários homens, seus soldados. E o menino falou assim: não vou abrir não. Não, abre esse portão, não abre não. Meu pai falou que não é para abrir. E Napoleão Bonaparte falou assim: se eu achasse 100 homens com tamanha obediência, eu conquistaria o mundo. Ele conquistou muita coisa, conquistou muitas terras, mas ele conquistaria muito mais. Deus precisa de pessoas comprometidas com a palavra dele, pessoas que obedeçam a sua palavra. Quem está disposto a obedecer o chamado de Deus, diga aleluia. Quem está disposto a obedecer o chamado de Deus, diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Precisamos estar dispostos, disponíveis para Deus. Os primeiros seguidores de Cristo não foram os grandes deste mundo. Eles não tinham riquezas, eles não tinham fama e nem poder. Jesus falou que João Batista não teve um maior que ele, e João Batista não realizou nenhum milagre. João Batista não realizou milagres, e no entanto ele foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que o reino de Deus não depende de pessoas famosas, de pessoas ricas, de pessoas abastadas. O reino de Deus, ele precisa de pessoas comprometidas com o evangelho do Senhor. A causa de Cristo, ela avança não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Até porque as pessoas famosas, às vezes a gente tem uma ideia das pessoas famosas, e as pessoas famosas, muitas delas, são o mais arrogantes possíveis. Um colega meu, há pouco tempo, estava voltando de São Paulo, pegou um voo de São Paulo para Ipatinga, e ele senta do lado de um pastor famoso, um pastor muito conhecido na nossa nação. Ele teve a oportunidade de estar sentado do lado dessa pessoa, desse pastor. E ele falou assim: você é o pastor fulano de tal? E o fulano de tal já foi logo tirando ele. Falou assim: prazer. Era a véspera de Natal. Ele falou: prazer, seu presente de Natal. Já foi logo cortando ele. Ele falou assim: e tal, porque eu tenho vontade de ser pastor, mas eu tenho muito medo. O irmão falando com ele. E ele disse assim: se você tem medo, é uma boa coisa, mostra que você tem temor de Deus. Mas você tem que conversar com o seu pastor. Agora, você me dá licença aqui, porque eu estou lendo aqui. E cortou a conversa, fim de papo. Pessoas, irmãos, que às vezes elas chegam num nível de fama e não têm um coração aberto para Jesus, praticam tais coisas. Arrogância. E isso acontece porque o homem começa a achar que ele é o tal, começa a se achar. Mas meu irmão, quero dizer para você, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Nós somos alguma coisinha, é porque Jesus está na nossa vida. É porque Jesus, ele habita na nossa vida. E meu irmão, saiba de uma coisa: você pode ser pequenino, você não é nada sem ele, mas você com ele, você vai fazer muita proeza. Você com ele, você vai ganhar muita alma para Jesus. Você com ele, você vai trazer muita bênção aqui na face dessa terra. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que fica doido quando vê um famoso. Me dá um autógrafo, me dá um autógrafo. Deixa de ser bobo. Você vê uma pessoa famosa, igual um dia desse, lá no hotel Panorama Tower, no mesmo dia que eu fui dar uma palestra lá, esse mesmo pastor estava no elevador. Aí chegou um crente lá, que foi na palestra, ele viu, pastor, eu só falou assim com ele: amém, irmão, amém, amém, irmão, amém, dá licença. Não falou dá licença, mas é como se ele falasse. Deixa de ser bobo. Você vê uma pessoa famosa,
Ele é famoso, mas ele é ser humano igual você. Estrela da nossa vida tem que ser Jesus Cristo, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja, meu irmão, que começou com poucos pescadores, ela espalhou pelo mundo, e só poderia essa obra ter começado, ter sido fundada pelo nosso grandioso Deus. Aleluia. Verdades fundamentais acerca da natureza do chamado. Existem verdades fundamentais. A primeira verdade, meu irmão, é que o chamado de Cristo é para uma relação pessoal com Ele. Você só vai, meu irmão, ser bem sucedido no seu chamado se você tiver uma relação com Jesus. O principal termo para explicar essa palavra segue-me, para o chamado de Jesus, está no Evangelho de Marcos, que nos mostra que Jesus disse assim: olha, segue-me. Segue-me, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus falou com aquele jovem rico: olha, ainda falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e segue-me. Jesus, ele falou: segue-me. Jesus, ele nos chamou para segui-lo. Jesus, ele não nos chamou apenas, irmãos, para fazermos um trabalho, mas para termos um relacionamento com Ele. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: olha, você precisa de um relacionamento com Jesus. Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo é mais importante do que fazer a obra de Cristo. O irmão do filho pródigo, ele fez o trabalho do seu pai, mas ele não tinha relacionamento com seu pai. Jonas pregou para Nínive, mas ele não tinha relacionamento com o pai. Ele foi obrigado. Ele foi, mas não foi de coração. Precisamos desfrutar de um relacionamento com Deus. O relacionamento precede o desempenho. A vida precede o trabalho. A vida com Cristo, ela precede o trabalho de Cristo. Meu irmão, se você trabalha para Deus, mas não tem um relacionamento com Ele, se você trabalha na obra, mas você não ora, você não jejuma, você não consagra, você não lê as Escrituras, você é igual aquele fã daquele ídolo que tem revistas do ídolo, tem DVDs do ídolo, tem CDs do ídolo, tem tudo do ídolo. O seu quarto está cheio de coisas do seu ídolo, mas você nunca vai desfrutar do que o filho daquele ídolo desfruta, que é a presença do seu pai. Tem gente que é fãzaço do seu ídolo, e quando o ídolo vê, não dá nem ideia. Tem gente que morre por causa do seu ídolo, mas o seu ídolo nem sabe que você existe, porque você não tem relacionamento com Ele. Você não desfruta de intimidade com Ele. E Jesus, Ele nos chama para seguirmos e desfrutarmos de intimidade com Ele, desfrutarmos de um relacionamento com Ele. Essa é a natureza do chamado de Deus. Quem quer cultivar intimidade com Jesus nessa noite? Aleluias. Não somente essa noite, dia a dia, intimidade com Ele, buscando a Ele, orando, falando com Ele, invocando o nome dEle, falando com Ele, tendo livre acesso com Ele, porque hoje, meu irmão, não tem barreira mais. O véu do templo se rasgou, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Hoje o átrio fala com o santo lugar, o santo lugar fala com o átrio. Nós temos hoje livre acesso ao Pai, amém? Intimidade. A segunda verdade da natureza do chamado é que o chamado de Cristo, ele passa por uma preparação. Jesus, ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Veja que ele falou: eu vos farei, está no futuro. Porque antes dele fazer os homens pescadores de outros homens, ele iria preparar os seus discípulos. Preparar os seus discípulos. O tempo está no futuro. Seguir a Cristo ainda não é ser enviado. Isso vem depois. Diz um homem chamado Adolf Paul: Jesus nos chama para a sua obra, mas antes Ele nos prepara para a obra. Quem quer ser preparado para trabalhar para o Senhor aí? Diga amém. Meu irmão, nós temos que nos preparar para a obra de Deus, preparar para a obra dEle, preparar para a volta dEle, estar preparado, buscar a presença dEle. Jesus é quem nos faz pescadores de homens. É Ele quem nos ensina, nos equipa, nos prepara e nos capacita.
Às vezes você acha assim, eu não tenho capacidade, pastor, de assumir tal liderança, tal cargo, mas Jesus, Ele te prepara para essa obra, amado irmão e amada irmã. Ele te prepara para a obra. Ele te prepara. Você acha que eu aprendi a pastorear no seminário? Eu não aprendi a pastorear no seminário não, meu irmão. O seminário dá suporte, ajuda, mas é a comunhão com o papai, é o relacionamento com o papai, é que nos ensina, é isso que me ensina a pastorear a igreja. Já tenho 14 anos de ministério, eu aprendi, foi ali, na escola dos dois. Que escola é essa, pastor? Escola dos dois. Quem conhece a escola dos dois? Conhece não? Escola dos dois joelhos, irmão, aqui ó, essa é a escola. A escola que prepara líderes, a escola que prepara pastores, a escola do joelho. Meus irmãos, Jesus capacitou os discípulos, eles frequentaram a melhor escola do mundo, com o maior mestre do mundo, sobre o mais importante assunto do mundo. Nessa preparação, Jesus andou com os discípulos, comeu com eles, socorreu nas aflições, exortou nas dúvidas, encorajou nas fraquezas. Jesus não apenas treinou com palavras, mas sobretudo com exemplo. O exemplo não é a única forma de treinamento, mas é a única forma eficaz. Porque não adianta nada o pai falar assim, meu filho não fuma não, meu filho, e está com biterra com um cigarro na boca. Meu filho, para de xingar. E ele vai lá com um palavrão. Meu filho, presta atenção, mas ele mesmo não presta atenção. Não adianta nada o pai corrigir o filho, não adianta nada o pastor falar, meu irmão, devolva o dízimo, mas ele não devolve o dízimo. Não adianta nada o pastor falar assim, meu irmão, pague as suas contas, se ele não paga as suas contas. Não adianta nada ele falar assim, meu irmão, pague as suas contas, se ele é aquele que fala assim, devo e não nego, pago quando puder. Agora tem aqueles que falam assim, devo e não pago, nego enquanto puder. Não adianta nada, meu irmão. Você precisa ser exemplo. Você precisa ser exemplo para as pessoas. Jesus, ele foi um grande exemplo. Jesus, ele foi um exemplo para os seus discípulos. Ele preparou os seus discípulos. E meu irmão, como que você vai se preparar? Para você preparar para atender o chamado dele, você tem que estar pertinho dele. Você tem que estar próximo dele. Você só vai ver o exemplo de Jesus estando perto dele, estando aos pés dele. Estar aos pés de Jesus é amar esse livro aqui, ó. Estar aos pés de Jesus é dobrar o seu joelho e falar com o papai do céu. Estar aos pés de Jesus é você consagrar a sua vida. Estar aos pés de Jesus é você dizer não para o mundo e sim para Deus. É isso que é estar aos pés de Jesus, igreja. Estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor é aprender com Jesus, é aprender que Jesus, ele é manso e humilde de coração. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Muitas pessoas não estão dispostas a aprender com Jesus. Tem muita gente que não está disposta a estar aos pés do Senhor. Tem muita gente que está priorizando, meus irmãos, a sua própria vontade. Tem um pregador que diz assim, olha, Deus, ele não quer que você o coloque em segundo lugar. Porque quem coloca Deus em segundo lugar, está colocando Deus em lugar nenhum. Deus, ele precisa ser colocado em primeiro lugar na sua vida. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso que diz o texto sagrado, é isso que diz a palavra de Deus. Mas as pessoas não estão preocupadas, elas preferem ficar, meus irmãos, priorizando outras coisas. Tem muita gente que ao invés de priorizar Jesus, ele prioriza a novela. Ao invés de priorizar a palavra, ele prioriza outras coisas. Ele prioriza o esporte. Meus irmãos, nós temos que aprender a priorizar o reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Pescar homens não é um hobby. Pescar homens
é um grande prazer para o povo de Deus. A terceira verdade é que o chamado de Cristo é um trabalho de consequências eternas. Jesus nos chamou para um glorioso trabalho de sermos pescadores de homens, de ganharmos almas e vivermos para Cristo, gerarmos vidas, gerarmos outras pessoas. Pescar, meu irmão, não é passatempo, não é um esporte e nem algo semelhante que nós fazemos para distrair. Pescar homens é o trabalho mais importante na face dessa terra. Esse ano vai completar 27 anos que eu sirvo a Jesus. 27 anos que eu estou na presença de Deus, desde os 8 anos de idade. Ontem minha mãe completou 27 anos, nós até fizemos uma oração para ela lá. No dia 18 de janeiro de 1987, ela levantou a mão aceitando Jesus. O pastor nem fez um apelo. O pastor está pregando, o pastor Edson Nascimento pregando, e de repente, ela esperando alguém fazer um apelo, perguntar, ela não esperou nem perguntar, ela já levantou, deu um pulo com as duas mãos para cima. Eu quero esse Jesus! Eu quero esse Jesus! Irmão, a melhor coisa que aconteceu na minha vida é entregar minha vida para Jesus. Meu avô, aqui mesmo, no Veneza 2, ele morou aqui na rua Cristalina há muitos anos. Na década de 70, ele estava bêbado, embriagado, e convidaram ele para ir num culto na casa de um irmão. E ele então foi para esse culto. Quando ele chegou no culto, os irmãos estavam cantando aquela música: foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E ele então, quando terminaram a música, meu avô embriagado falou assim: repete essa música aí. E eles então repetiram a música pela segunda vez. Quando terminaram de cantar pela segunda vez, ele falou de novo: repete essa música mais uma vez. E eles então começaram a cantar pela terceira vez aqui no Veneza 2. E cantaram pela terceira vez. E quando cantaram pela terceira vez, os irmãos tiveram que ter muita paciência. Mas Deus tinha tocado o coração de alguém, eu tenho certeza, e tinha falado: vai ter salvação aqui hoje. Ele falou assim: repete de novo essa música. E pela quarta vez eles repetiram o hino. E quando terminaram, ele falou assim: eu quero esse Jesus para a minha vida. Aplauda o nome do Senhor. É a maior mensagem na face da terra. Aleluia. Não existe outra mensagem. A maior mensagem é a mensagem do Evangelho. É por isso que eu prego essa palavra. É por isso que eu fico rouco. É por isso que às vezes eu perco a minha voz. Tem dia que eu prego aqui, meu irmão, no domingo. Na segunda-feira eu vou trabalhar e eu não está saindo nada. Eu trabalho muito com o telefone. Eu uso muito o telefone. Eu vou lá: alô, roquinho, mas não tem problema, a minha garganta está boa, a minha garganta não estourou, a minha garganta está ok. E enquanto Deus me der, meu irmão, voz, e eu vou pregar a palavra dele, porque, meu irmão, é a melhor coisa na face da terra, é anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta e leva para os céus. Aleluia. Em nome de Jesus, meu irmão, você sempre vai ver eu motivado assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem muitos colegas meus, pastores, que foram grandes homens usados por Deus, mas hoje estão desmotivados, hoje perderam o entusiasmo. Mas em nome de Jesus, eu não vou perder o entusiasmo. Eu quero sempre ter o entusiasmo de pregar a palavra de Deus. Aleluias. Pescar homens é arrebatá-los do fogo, é tirá-los das trevas para a luz, é pegá-los da casa do valente e trazer liberdade para eles, é pegá-los do reino das trevas e trazê-los para a luz, é tirá-los da potestade de Satanás e conduzi-los para o poder do nosso Deus. Jesus nos chama para arrancar pessoas da morte para a vida. Jesus nos chama para irmos até onde estão as pessoas. Será que você está disposto em ir onde estão as pessoas? Para você atender o chamado de Jesus, você precisa estar disposto. Você precisa seguir algumas exigências do chamado de Jesus. E essa exigência do Senhor, ela está em 3 tempos: passado, presente e futuro. A primeira exigência é que o chamado de Cristo, ele implica um rompimento do passado. Meu irmão, nós temos que romper com o passado. Assim como Eliseu rompeu com o passado. Ele era um homem que cuidava dos bois da família. E quando o profeta Elias o chamou, colocou a capa sobre ele. Quando o chamou: segue-me,
Eliseu foi lá, matou os bois, fez aquele churrascão, picanha contra filé, e por aí vai, não é? Maçã de peito, e fez para a família. Ele destruiu os obstáculos, ele rompeu com o passado. Nós temos que romper com o passado. Deus vai dar a recompensa, Deus vai abençoar a nossa vida, a recompensa ela vem. O Senhor transforma em vaso de honra, em instrumento útil, em embaixador do reino. Deus, Ele te transforma em pescador de honra, mas você precisa romper com o passado. Seguir a Cristo é o maior projeto, é a maior bandeira que você pode levantar, é a bandeira do reino de Deus. Teve um pregador que disse que o reino é como uma pérola, é como um tesouro que exige total desapego de outras coisas. O reino de Deus é uma pérola, e você precisa, meu irmão, desapegar de todo o passado. Tem muita gente vivendo do passado. Meu irmão, quem gosta de passado é museu e demônio. Eu quero viver é o hoje, olhar daqui para frente. Para de viver o passado. Para de viver o passado. Você precisa fazer um rompimento com o passado. Você precisa aprender. Se tem uma coisa que você tem que perdoar, perdoa hoje, porque Deus está te chamando para uma grande missão. Essa é a exigência de Jesus para quem está ouvindo o seu chamado. Romper com o passado. Ah, pastor, eu estou triste porque o meu marido me xingou. Quando foi isso, minha irmã? Há 20 anos atrás. Irmã, pelo amor de Deus, rompe com o passado. Jesus te chamou. Jesus chamou você. Você foi chamado. Nós temos que romper com o passado. Temos que romper em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, vamos romper com o passado em nome de Jesus. A segunda exigência, o chamado de Cristo implica consagração do presente. O reino de Deus é tudo na nossa vida. O reino de Deus é importante. Jesus ele falou assim: olha, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Paulo ele disse assim: olha, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo do Espírito Santo. Jesus estava dizendo: a minha comida e a minha bebida, quer dizer, a minha alegria, a minha vontade, o meu desejo é realizar a obra do meu Pai. Ele está fazendo a vontade do meu Pai. Ele está fazendo a vontade do Pai. Nós precisamos, irmãos, consagrar a nossa vida hoje. Romper com o passado e consagrar a nossa vida. Consagre a sua vida. Em terceiro lugar, o chamado de Cristo, ele implica no investimento do futuro. Romper com o passado, consagrar hoje, investimento do futuro. Investir no futuro. Os discípulos seguiram num projeto sem volta. Meu irmão, você entrou no reino de Deus, então agora é sem volta. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: entrou na chuva para molhar, meu filho. Tem volta não, tá? Fala com ele, com ela aí. Tem volta não. Tem volta não. Olha aqui para mim, se você tem que tomar alguma decisão, meu filho, de voltar atrás, volta atrás nas coisas da sua vida, mas do reino de Deus não adianta voltar atrás, não. Quem já casou não tem jeito de voltar atrás mais. Não volta atrás não. Quem já casou, meu filho, não volta não. Você não tem respaldo bíblico nenhum para voltar atrás. Agora quem está solteiro pode voltar atrás. Quem está solteiro aí, namorando ou noivo, quem está noivo aí, ainda pode voltar atrás. Não casou ainda pode voltar atrás. Ainda pode. Mas quem já casou, não. Quem casou não tem nenhuma colherzinha de chá, não. Agora, meu irmão, nós não podemos voltar atrás. Os discípulos, eles abraçaram uma causa que mudou o rumo das suas vidas e a história do mundo. Eles deixaram as redes para abraçar um ministério de consequências eternas. Eles se tornaram pilares da igreja. O caminho do discipulado é uma estrada sem volta. A missão deles era pescar homens. Ganhar almas é o maior negócio do mundo. É o maior investimento. Pastor, mas então o maior investimento não é a bolsa de valores?
Não, negativo. Termo militar, negativo. Positivo, negativo. Uma vez que eu estava com um policial e ele perguntou para mim: você é militar? Positivo. Aí ele perguntou se eu era militar. Não, senhor, eu sou militante do reino de Deus, sou pastor. Irmãos, olha o que diz: a estrada do Evangelho é uma estrada sem volta. A missão dos discípulos era pescar homens, ganhar almas, o maior negócio. A Bíblia disse: quem ganha almas, sábio é. E quem a muitos conduz à justiça, brilhará como as estrelas do firmamento. Então, meu irmão, para concluir, para fechar essa palavra, eu quero lançar para você um desafio. Eu quero desafiar você a ser um anunciador do Evangelho de Jesus Cristo, a ser um mensageiro da luz. Tem muito mensageiro das trevas por aí, tem muitos mensageiros das trevas, mas você pode ser um mensageiro da luz. Tem muita gente que é mensageiro da treva. Já pensou aquela pessoa que chega no hospital, a pessoa está lá no leito, ele chega e fala assim: nossa, não, mas você está bom, hein? Nossa, você está mal, hein? Mensageiro das trevas. Você quer ver um outro mensageiro das trevas? Tem 5 anos que ele não te vê. Quando ele te encontra no shopping, sempre, ele fala assim: não, mas você engordou, hein? Não pergunta como é que vai sua família, como é que vai a vida, quantos filhos você tem, quanto tempo de casado. Não, ele pergunta, ele já vai falando, nem pergunta: você engordou, hein? E se a pessoa está magrinha também, não fala não. Nossa, está magrinho, hein? É raridade. Mensageiro das trevas. Mas Deus está te levantando hoje para ser um mensageiro da luz. Amém, igreja? Amém. Mensageiro da luz. Aleluia. Deus te chama para ser mensageiro da luz. Jesus, irmãos, ele acabou com o apartheid, ele acabou com a separação, ele acabou, meu irmão, com a barreira que separava judeu de gentio, judeu de grego. Ele acabou com a barreira que separava o irmão fulano da irmã ciclana. Ele acabou com a barreira para nós vivermos em paz hoje. Aleluias. Então, meu irmão, nós temos que fazer alguma coisa para o reino de Deus. O que você está fazendo para a obra de Deus? Estou muito feliz de pastorear vocês, mas Deus, Ele tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para essa igreja. Deus vai levantar muito mais. Deus vai levantar pastores aqui nesse lugar. Pode acreditar, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Há muito o que fazer, Deus está te chamando. Por isso eu quero dizer para todos os varões aqui: homens, quantos homens estão presentes? Levanta a mão. Deus nos chamou para ser varões intercessores do Planalto e Parque das Águas. Seja intercessor, meu irmão. Vamos apadrinhar esses homens aqui do Planalto e do Parque das Águas. Vamos orar por eles. Tem um projeto aí do Ronê, junto com o pastor, de levantar irmãos que intercedam pelos esposos das irmãs que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Vamos apadrinhar eles, vamos adotar eles como filhos nas nossas orações. Mulheres, quantas mulheres estão presentes? Levanta a mão. Mulheres lindas e bonitas, virtuosas do Senhor. Tem muito o que fazer. Tem muitas mulheres perdidas. Tem muita visita para realizar. Tem muita oração para se fazer. Tem muita campanha para ser feita aqui neste lugar, irmãs. Levanta em nome de Jesus. Jovens e adolescentes, levanta a mão. Aleluia. Eu quero dizer para todos os jovens e adolescentes: façam coreografias, façam teatros, façam apresentações, façam blitz evangelística, façam arrastões, façam, porque Deus vai salvar muitos jovens através da vida de vocês. Aleluia. Crianças, quantas crianças estão aqui? Está tudo lá dentro. Crianças, ministério infantil, líderes de crianças, continuem fazendo o trabalho que tem sido feito, os cultos, as reuniões. Que venha todo o Planalto. Quando fizer a BF, quando fizer o trabalho das crianças com aniversário, pode vir as crianças todas, não tem problema. Nosso objetivo é anunciar o Evangelho do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Precisamos anunciar. Irmãos, o pescador ele tem que saber algumas coisas. Presta atenção aqui, você que é pescador.
É só você que pesca peixe, não, você que pesca homens. Presta atenção. O pescador ele tem que conhecer algumas coisas. Primeiro, nós temos que ir onde os peixes estão famintos. Tem peixe faminto? Nós vamos onde é que eles estão famintos. Tem peixe faminto? Tem muito peixe com fome. Nós temos que ir onde eles estão famintos. Segundo, vamos atrair os peixes. Como que nós vamos atrair os peixes? Temos que pensar, como que nós vamos atrair? Hoje eu preguei lá no Marulanari, marcas de uma igreja atraente. O que faz ser uma igreja? O que faz uma igreja ser atraente? Eu preguei lá no Marulanari hoje, marcas de uma igreja atraente. Temos que atrair os peixes. Como que nós vamos atrair os peixes? Terceiro, Deus vai nos dar a direção certa. Tem peixe, meu irmão, que ele fica em águas profundas. É verdade ou não é, Carlinhos? Águas profundas. Tem peixe que fica em águas rasas. Águas rasas. E tem peixe que esconde atrás das pedras. Mas nós vamos atrás deles também. Nós vamos lá. E onde estão os peixes? Nós vamos onde eles estão. Mas nós não vamos pescar no aquário de ninguém. Nós não vamos pescar na lagoa de ninguém. Nós vamos lá em alto mar. Nós vamos em alto mar pescar os peixes em águas rasas, águas profundas e atrás das pedras. Vamos em alto mar, em nome de Jesus Cristo. Vamos ganhar as almas. Alto mar, meu irmão. Lá na penitenciária tem alto mar para ser levado ao evangelho. Lá nos asilos tem alto mar. Lá tem peixe. O asilo é peixe de alto mar. O hospital é peixe de alto mar. O que é peixe de lagoa e de aquário? É aqueles peixinhos das igrejas, das outras igrejas. Nós não vamos pescar nas outras igrejas. Nós vamos pescar em alto mar, nas creches, nos asilos, nas penitenciárias, nas BRs. É nesse lugar que nós vamos anunciar, aí debaixo das pontes. É nesses lugares que nós vamos levar o evangelho, vamos levar a palavra de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus quer usar você. Quem quer ser usado por Deus, se coloque de pé.